Olá, gente, que bom estar aqui mais uma vez, para a gente poder estudar a palavra do Senhor. Quero pedir desculpa a vocês pelo tempo ausente aqui no canal, mas foi por motivos justos. Nós tivemos muitas dificuldades na questão da saúde e só agora nós podemos voltar. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco. Nós estamos na série Criação, Queda e Redenção. Nós estamos no 6º dia da criação. Então vamos lá ao nosso texto de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 31. Diz assim: Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e aves selvagens. E animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que dá fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Verso 30. E todos os animais da terra, e as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te pedimos a tua graça, a tua sabedoria para tu nos conduzires nesse estudo, nesse momento. Te agradecemos pelo auxílio do teu Espírito, pelas escrituras em nossas mãos, por tantos recursos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu gostaria muito que a gente fizesse uma revisão rápida nas ferramentas. Pega seu caderninho de anotação, deixa aí juntinho da sua Bíblia e vamos lá junto. Então, lembradas da outra série da Mulheres da Palavra, da Jean Wilke, baseado no livro da Jean Wilke, ela traz 5 ferramentas e aqui rapidamente eu gostaria de repassá-las. Primeira ferramenta é estude com um propósito, compreenda onde o seu texto se encaixa na história principal. O texto que você está estudando se remete à criação, à queda, à redenção ou à consumação. Tente identificar isso no texto que você está estudando. O texto que nós estamos estudando está tratando diretamente com a criação. Fala também um pouco, vai falar no capítulo seguinte da queda, nos versículos seguintes, depois também vai falar da redenção. A segunda ferramenta é estude com perspectiva. Compreendam do texto, o contexto histórico e cultural do seu texto. Isso é muito bom, muito importante a gente ver o contexto. Faça algumas perguntas para o seu texto. Quem escreveu o texto? Quando ele foi escrito? Para quem ele foi escrito? Em que estilo ele foi escrito? É uma narrativa? É uma parábola? Aí a gente vai ter uma compreensão melhor para o estudo. Por que ele foi escrito? A terceira ferramenta é estude com paciência. O estudo bíblico, ele exige muita disciplina e aí você precisa ter realmente muita paciência e perseverança também para permanecer estudando e podendo lucrar, aprender, aplicar a sua vida e ensinar a outras pessoas também. Mas é necessário realmente paciência. A quarta ferramenta é estude com processo. Faça perguntas ao seu texto. O que o texto significa? E aí você vai se aprofundando mais dentro desse texto. O que o texto diz? O que o texto significa? Como posso aplicar isso à minha vida, essas verdades à minha vida? E a quinta ferramenta que a Jean traz para nós é estude com preces, estude com orações. Ore antes do seu estudo, ore durante o seu estudo, ore depois do seu estudo, pedindo a Deus para aplicar essas verdades no seu coração. Queridas, nós temos muitos recursos e podemos fazer
um bom estudo bíblico com tanta coisa que Deus tem nos dado. Então nós precisamos de disciplina, nós precisamos de dedicação e dependência de Deus para fazer esses estudos. Nós precisamos lutar também contra a nossa carne, porque é difícil, né? Tem dias que é mais difícil do que outros, mas mesmo assim a gente precisa exercer essa disciplina, essa dedicação e essa dependência do Senhor. Não deixe de estudar a Santa Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o único poder capaz de transformar as nossas vidas. Transformou a minha vida, transformou a sua vida e é capaz de transformar a vida de tantas quantas se dedicarem ao estudo da Santa Palavra de Deus. Então vamos lá e vamos nos deter apenas na ferramenta 4, como eu já falei, também usando a paciência e a oração, que não tem como desassociar. As outras ferramentas nós já aplicamos. Se você tiver qualquer dúvida, volta, assiste os primeiros vídeos dessa série, tá bom? Então, estude com processo. Faça perguntas ao seu texto. O que o texto diz? O que o texto significa? Como eu posso aplicar essas verdades à minha vida? É verdade que a paciência e a oração, elas são realmente fundamentais no estudo, como eu já falei, né? Para entendermos melhor o que o texto diz, podemos estudá-lo com mais profundidade. Como então nós podemos estudar o texto com mais profundidade? Ver outros textos correlacionados. Na sua Bíblia na minha Bíblia tem vários textos correlacionados com o texto que a gente está lendo. Na minha Bíblia de Shed, aqui no meio tem várias citações, outras citações bíblicas a respeito do tema que a gente está trabalhando. Então você pode pegar isso como uma ferramenta e ir estudando o que outros autores falam a respeito, no caso da criação que nós estamos vendo agora, do 6º dia. Isso é muito bom, dá uma visão mais ampla daquilo que a gente está estudando. Podemos fazer também um esboço do texto que a gente está lendo. Daqui a pouco eu vou mostrar um esboço, quer dizer, eu vou falar, na verdade, parafrasear o texto que nós vamos estudar. O esboço eu fiz no meu caderno de estudo, versículo por versículo, com as minhas palavras. Claro que eu não posso fugir daquilo que o texto está dizendo no esboço, tá bom? Eu tenho que ser fiel àquilo que o texto quer dizer. Eu não posso inventar coisas, tá bom, queridas? Podemos também fazer um texto parafraseando o texto estudado, que é isso que eu acabei de falar. Lá na frente eu vou mostrar para vocês. Isso vai nos dar uma visão melhor do texto. Nossa compreensão vai ser mais ampla. Gosto também de pesquisar em alguns comentários. Eu sempre falo do Matteo Reni, do Russell Shedd e outros comentaristas também, né? A Bíblia de Genebra. Então, a gente tem muitos recursos, né? Você talvez tenha muitos outros recursos em casa, tem a própria internet que você pode pesquisar também. Então, vale a pena a gente ver alguns comentaristas. Eu sempre deixo para olhar o comentário, isso eu aprendi, acho que foi com o pastor Jorge, há muitos anos atrás, pastor Jorge Noda, ele ensinando sobre hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, e ele sempre dava esse conselho: deixe para ler os comentários, depois que você estudar, depois que você lê o texto, você se aprofundar e você vai ver o que os comentaristas dizem a respeito do texto, vai acrescentar ao seu estudo bíblico. Nunca pega o comentário antes, porque aí sua mente vai ficar tão viciada no comentário, viciada no bom sentido, né, da palavra, mas você vai perder de crescer, de desenvolver a sua mente, de se aprofundar você e Deus e o texto bíblico ali. Então deixa isso para o último. Eu faço sempre isso. Gosto muito do Matteo Reni. Ele é um comentarista muito prático, ele é um teólogo muito prático. Então assim, eu sou muito abençoada com os comentários de Matteo Reni. Então, o que o texto de Gênesis 1, 24 a 31 diz? Agora vamos entrar no próprio texto, tá bom? Isso aqui já é um texto parafraseado do texto bíblico. Isso aqui eu escrevi com as minhas palavras. Eu não inventei, queridas. De onde eu tirei isso aqui, esse texto parafraseado? Do próprio texto bíblico. Vocês vão perceber isso à medida que eu for lendo, tá bom? Diz assim o meu texto: no 6º dia, Deus criou os animais selváticos, domésticos, os répteis segundo a sua espécie. Ele disse que a terra produzisse, e viu Deus que isso era bom. Também Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e lhe deu domínio sobre os animais, peixes, aves e répteis. Deus criou somente o homem, a mulher entre toda a criação, a sua imagem. O homem é o auge da criação de Deus. Ele manifesta a glória de Deus.
Deus os abençoou com fertilidade e multiplicação, reafirma o seu domínio sobre a criação e lhe dá todas as condições de sobreviver nesse mundo criado. Árvores, ervas com sementes para produzirem e autoriza o homem a comer de todo que tem fôlego de vida. Deus termina a criação dizendo que era muito bom. Assim foi o sexto dia. Então, isso foi o texto parafraseado. Como eu já falei, de onde eu tirei todas essas palavras aqui nesse texto. Todas essas informações vieram do próprio texto bíblico, tá bom? Então, quando eu parafraseio, eu tenho que ser fiel, honesta ao que as escrituras estão dizendo. Então, a segunda pergunta que nós fazemos ao texto é o que o texto significa. Aqui eu posso usar, como eu já falei, as pesquisas dos comentários, né? Eu já estudei, eu já li, eu já parafraseei, eu já fiz um esboço, eu já olhei as relações, as referências correlacionadas e agora eu posso ir pesquisar com outras pessoas, tá bom? Essa é uma hora boa de fazer a pesquisa. Lembrando a regra básica da interpretação bíblica, como eu já falei também, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Então eu não posso inventar coisas a respeito do meu texto, eu tenho que ser fiel àquilo que o texto está falando. Não preciso inventar nada, só estudar profundamente tudo que já foi revelado, não é verdade? Eu não preciso inventar, o Criador já ordenou, já escreveu, já revelou através dos autores bíblicos. Eu vou trazer para a gente o comentário do Matteo Henry, que diz assim, sobre esse texto. A terra não tinha nenhuma virtude prolífera para produzir. Deus não entregou o seu poder criador a ela, a terra. A terra produziu de acordo com o projeto que foi estabelecido nos conselhos divinos a respeito da sua criação. O homem foi a última de todas as criaturas a ser feita. Ele não teve nenhuma participação na criação. Jó 38:4 diz assim, Deus perguntando para Jó, onde estavas tu, Jó, quando a terra foi criada? Então o homem não teve participação na terra, na criação da terra. Deus criou tudo. O método da criação era avançar a partir daquilo que era menos perfeito para aquilo que era mais perfeito. Quando Deus criou o homem, tudo já estava preparado. O homem foi feito no mesmo dia que os animais. Seu corpo foi feito da mesma terra que o deles. E no corpo do homem habitará na mesma terra que os animais. Deus nos guarde de que na busca da satisfação da carne, diz o Matteo Henry, e das suas concupiscências, seus desejos, venhamos a nos tornar como os animais irracionais. Até o momento havia sido dito, haja luz, mas agora a palavra de ordem a partir desse texto transforma em uma palavra de conselho. Façamos o homem. Deus agora não diz mais haja luz, faça-se assim, mas ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, por causa de quem todas as criaturas foram feitas. Façamos o homem, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberaram sobre isso e concordaram com isso. O homem, quando foi feito, devia ser dedicado e consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, somos batizados, pois a Trindade devemos a nossa existência. Que sejamos governados pela Trindade, queridas. Nossos pais, Adão e Eva, eram santos e felizes. Traziam em si mesmo a imagem do precioso Deus. Cada homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, devemos respeitar uns aos outros. Como essa imagem está deformada, quão pouco é o que resta dela e quão grande é a sua ruína. Porém, o Senhor a renova sobre nossas almas através da sua graça santificadora, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os homens foram criados, macho e fêmea, diferentemente dos anjos, para propagar a sua espécie. Ao homem foi-lhe dado poder para governar, e o que foi criado por Deus. Esse domínio está muito diminuído em virtude da queda.
Porém, a providência de Deus continua para os filhos dos homens, tanto quanto é necessário para a segurança e sustento de suas vidas e dos seus santos, através de Cristo Jesus, um novo título, porque tudo será nosso se formos de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 22. O Senhor dá alimento para o nosso sustento. Dele recebemos todo o sustento e confortos desta vida. A Ele devemos dar graças continuamente. Ele tem nos dado além do necessário, queridas. Tem nos dado para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Como estamos em dívida para com o Senhor, não é verdade? Diante de tanta coisa que o Senhor tem feito e tem nos dado. Como devemos ser cuidadosas à medida que vivemos da generosidade de Deus para vivermos para a sua glória. Devemos ser moderados, devemos ser também generosos para com os outros. Devemos ser moderados e satisfeitos com a nossa porção. Deus limitou Adão em alimentar-se com ervas e frutos, mesmo ele tendo o domínio sobre todos os animais. Ele nunca reclamou disso. Já pensou? Ele cobiçou o fruto da sabedoria e do conhecimento. Eu vou trazer agora um comentário de Russell Shedd para a gente ampliar a questão da nossa visão com relação ao texto estudado. Com relação ao capítulo 1, verso 27 de Gênesis, que diz assim: criou Deus o homem e a mulher à sua imagem, Russell Shedd comenta dizendo o seguinte: a imagem de Deus significa ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções e de agir voluntariamente. O homem, portanto, foi criado com a capacidade de manter íntima comunhão com o seu Criador. Deus é criativo, criou do nada o universo, a vida e a alma. Todas as coisas Deus criou do nada. O homem, ele fez. O homem, Deus criou dotado de natureza espiritual. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele soprou no nariz do homem quando ele criou o fôlego de vida. Isso faz toda a diferença com o restante da criação. Terceira pergunta que nós, então, devemos fazer ao texto: como o texto pode me transformar? Como é que essas verdades que nós acabamos de estudar, de Gênesis 1, 24 a 31, podem me transformar? E aqui eu coloquei alguma coisa bem pessoal, queria compartilhar com vocês. Quando eu leio as Escrituras, a criação, essa parte da criação, eu vejo a minha vida que estava sem forma e vazia, entre aspas. Uma vida fútil, sem sentido, antes de Cristo, longe do meu Criador. Eu estava dentro da igreja, mas o Evangelho, queridas, não estava dentro de mim. Ele ainda não tem enchido o meu coração. Eu não conhecia a Deus como Senhor e Salvador. Vivia uma vida de religiosidade sem conhecimento de Deus. Deus estava trabalhando no caos da minha vida. Está vendo que eu estou aplicando o que eu estou estudando, a minha própria realidade? Houve luz. A luz do Evangelho me libertou. E me tem me libertado todos os dias. O Espírito tem feito separação entre a luz e as trevas e tem aberto os meus olhos para ver o firmamento e a eternidade. Rene traz isso: quando eu olho para o firmamento, eu devo lembrar da eternidade. Como é grande o firmamento. Imagina a eternidade, mas coisa linda você olhar para o universo, a natureza criada por Deus. Quanta coisa o Senhor tem para nós, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Em Cristo estou sendo recriada dia após dia. Essa é a verdade do texto aplicada na minha vida. A imagem de Deus, eu estou sendo recriada. Cristo está recriando cada dia a imagem de Deus que foi danificada pelo pecado. Então, vejo através desse texto o Salvador trabalhando desde a criação pela nossa redenção, pela minha redenção. Vejo um Deus grande e poderoso que tem todo o poder de criar e sustentar todas as coisas. Vejo que só tem
um Deus, que só há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que devo adorá-lo e que detesta a idolatria. Deus não permite que coloquemos ídolos nos nossos corações. Vejo que eu não sou Deus, que sou criatura, sou limitada, finita, não tenho poder, nem posso controlar nada. De vez em quando a gente quer ser Deus, queridas. Que negócio desmantelado. Só há um Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu preciso da sua graça sobre o meu coração pecaminoso. Ao olhar a criação, rogo ao Senhor que me ajude a entender que sou uma grande pecadora, mas tenho um grande Salvador. Essa frase é de John Newton. Me ajuda a viver humildemente na tua dependência, Senhor. Controle as minhas faculdades mentais afetadas pela queda. Desejos e emoções. Quantas vezes meus desejos e as minhas emoções estão descontroladas? Eu preciso dessa dependência do Senhor, da ajuda do Espírito Santo. Me ajuda a refletir Cristo, Senhor. Me ajuda. Essa é a minha oração, queridas. E para concluir, no estudo da Santa Palavra de Deus, nos encontraremos com Deus, com o próprio Deus. Quando você abre a sua Bíblia para estudar, você está se encontrando com o próprio Deus. Augusto Nicodemos já disse, você quer ouvir Deus, leia a sua Bíblia. Você quer ouvir Deus audivelmente, leia a sua Bíblia em voz alta. Então, nós temos a Bíblia, nós temos a maior riqueza, a maior porção, a maior revelação de Deus através das Escrituras. Dediquemos tempo a ela. Nós encontramos com Deus através das Sagradas Escrituras e nós conhecemos a verdade de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas e também nós vamos ver quem nós somos. À medida que nós estudamos a Santa Palavra de Deus, nós vamos entendendo quem nós somos, como nós precisamos da sua graça. Concluímos então hoje o 6º dia da criação. E obrigada pela sua companhia, obrigada por você estar aqui no canal. Se você quiser compartilhar com outras pessoas o estudo, com alguém da sua família, fazer o estudo com alguém da sua família, eu tenho feito isso na minha família, tem sido um tempo precioso de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Se você achou útil o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, incentive outras pessoas também a participarem do canal. Tá bom? Dedique tempo e oração ao estudo da Palavra de Deus. E assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Beijo para você. Obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.